Salve seus curiosos! Esse é o Nerdiverso Curioso, o canal sem lema, sem tema e com mais teorias que o Castiel tentando descobrir porque o cara da pizza bate na babá. Hoje vamos falar de um dos melhores seriados da história, e claro, com a referência do Castiel acima, você já sabe que estamos falando de Supernatural. Vamos relembrar um dos grandes clássicos da série, um episódio que, sem sombra de dúvidas, marcou a vida dos fãs, e também ensinou que acampar nunca é uma boa ideia. Estamos falando dele, o Endigo, o segundo episódio da primeira temporada. O episódio começa quando os irmãos resolvem investigar uma coordenada misteriosa que o John deixou para eles, na esperança de encontrar o pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, igual ao meu. As coordenadas, obviamente, não levam até o pai, mas sim até uma floresta. E claro, tinha que ser uma floresta. E tinha que ter um grupo de adolescentes sem noção indo acampar no meio do nada. Porque se tem uma coisa que os produtores amam, é brincar com personagens que ignoram todos os alertas dos filmes de terror. Aparentemente esse pessoal nunca assistiu A Bruxa de Blair, Sexta-feira 13. Nem mesmo A Morte do Demônio, do diretor Sam Raimi. Curiosidade aleatória, esse é o mesmo diretor de Homem-Aranha. Então os irmãos chegam na cidade, ainda acreditando que talvez encontrem o pai, ou pelo menos alguém que saiba onde ele foi parar. Mas o que eles encontram mesmo é o roteiro clássico de terror. Polícia perdida, gente desaparecida e dois jovens se achando da turma do Scooby-Doo tentando achar o irmão na mata. Haley e Ben, curiosidade rápida, eles têm o sobrenome Collins. Isso te lembra alguém? Talvez um certo anjinho que ainda nem sonhava em aparecer na série. Eles estão dispostos a tudo para achar o irmão, então contratam um guia e planejam ir para a colina sozinhos. Mas antes, Haley mostra para Sam e Dean o vídeo que o Tommy havia gravado antes do ataque. Sam pergunta se ela pode enviar o vídeo para eles. Ela topa. E assim, Sam e Dean vão para um bar. Porque, obviamente, toda investigação em Supernatural passa por um bar, um motel ou uma boate. Às vezes os três ao mesmo tempo. No bar, Sam descobre que houve outros desaparecimentos. 9 pessoas em 1982, em 1959 e em 1936. Segundo a polícia, foram ataques de urso. Mas Sam percebe o padrão. A cada 23 anos, a criatura reaparece. Sim, eu sei o que você pensou, a cada 23 primaveras. Isso mesmo, referência claríssima ao creper de olhos famintos. Na saída do bar, quando estavam se preparando para ir para a colina, acontece mais uma das clássicas discussões de irmãos. Sam diz que não podem deixar a Haley entrar na mata. Dean responde que não dá para impedir, e que o melhor é ir junto para proteger. Aí o Sam rebate perguntando: procurar o papai não é o bastante? Vamos dar uma de babá agora? No dia seguinte, eles encontram os irmãos Collins na entrada da colina, prontos para entrar. Mas tem um detalhe, o Dee não curte muito usar shorts. Vou entrar no mato de bota e jeans. Eu não sou muito chegado a short. E é isso. Os caras vão enfrentar uma criatura com força e velocidade sobre-humanas, mas o importante é manter o estilo. Prioridades. Durante a caminhada, Dean começa a puxar papo com o guia. Ele pergunta o que o cara costuma caçar. Roy responde: a maioria gamos, às vezes ursos. E é aí que o Dean solta uma das suas pérolas. E aí? Bambi e o Zé Colmeia já revidaram? Dean sendo o Dean. Ele pode até perder a perna, mas não perde a piada. O que foi? Melhor olhar por onde anda. Guarda. Após o susto, Haley começa a desconfiar que eles estão mentindo e o confronta. Vocês não trazem comida. Carregam uma mochila. Não são guardas. Droga, quem são vocês? E aí, em um raro momento de sinceridade, Dean conta que eles são irmãos e estão procurando o pai. Por que não disse isso logo de cara? Eu tô dizendo agora. Eu acho que nunca fui tão honesto com uma mulher na minha vida. Sabia? Tudo bem? Tudo bem. Quem disse que não trouxe comida? Logo em seguida, o grupo encontra o acampamento destruído. Roy afirma que parece ter sido um ataque de urso. Pouco depois, eles ouvem pedidos de socorro ecoando pela mata. Todos correm para ajudar, mas era apenas uma isca, e eles caem igual patinhos. A criatura, mostrando ser bem mais esperta que um urso, rouba toda a bagagem deixada no acampamento, junto com o GPS e o telefone via satélite. Ou seja, isolamento completo. Nesse momento, Sam pede para conversar com Dean. E com a ajuda do diário do John, ele descobre o que estão enfrentando. Um endigo. Depois disso, Sam tenta convencer os irmãos Collins e o guia Roy a deixarem a colina. Mas, claro, sem sucesso. Afinal, Roy é um caçador de Bambis experiente.
Ele se recusa a sair, e Sam, ainda abalado com o que aconteceu com a Jéssica, perde o controle e discute com o cara. Sabia que você é pirado. Ah, é? Já caçou um... Epa, fica frio. Começa a anoitecer. Eles montam um acampamento com proteção contra Wendigos. Dean tenta conversar com Sam, para entender por que ele está tão explosivo. Sam, obcecado por vingança, tenta convencer o Dean a desistir e procurar o pai. E nesse instante temos uma das cenas mais emblemáticas da série. Esse livro é o bem mais precioso do nosso pai. Tudo que ele sabe sobre o mal está aqui. E ele passou pra gente. Acho que ele quer que a gente continue de onde ele parou. Salvar pessoas, caçar coisas. O negócio da família. Após um momento digno de novela mexicana, que o Dean chamaria de piegas, eles voltam a ouvir gritos de socorro pela mata. O Wendigo está por perto. Ele é rápido, mal dá pra ver. Roy começa a atirar, acerta algo e sai correndo para caçar, mesmo sendo avisado para ficar no acampamento. E aqui eu me identifiquei com ele. O Roy sai correndo igual eu em uma ranqueada de CS, abandonando o time inteiro para morrer sozinho e entregar mais uma kill pro inimigo. E como era de se esperar, o Wendigo foi mais rápido e farmou outra kill. Com as coisas saindo do controle, Sam e Dean explicam tudo pros irmãos Collins. Estão enfrentando um monstro com força e velocidade sobre-humanas e um apetite por carne humana. Wendigo é uma palavra indígena, quer dizer, o mal que devora. Existem há séculos. Cada um foi um homem. Ou um índio, ou um pioneiro, ou mineiro, ou caçador. E como é que um homem vira uma coisa dessas? É sempre igual. Durante um inverno rigoroso, um cara começa a passar fome, fica sem comida e ajuda. Aí ele se torna um canibal para sobreviver e devora os companheiros. Como o pessoal dos Andes. Diversas culturas acreditam que comer carne humana desenvolve certas habilidades. Velocidade, força e imortalidade. Se faz isso há muito tempo, acaba se tornando essa coisa sub-humana e está sempre com fome. Depois que o Roy foi de base, ou melhor, foi farmado pelo Wendigo, o grupo entra oficialmente em modo sobrevivência. Sam tenta manter todo mundo calmo, mas Dean, claro, tá mais preocupado em achar o monstro do que fugir dele. Eles decidem continuar andando pela floresta, porque aparentemente ninguém em Supernatural ouviu falar do verbo recuar. Sam começa a perceber que as pistas estão muito claras, muito fáceis de serem seguidas, como se o Wendigo quisesse que eles encontrassem aquelas pistas e fossem por aquele caminho. Eu tô pensando, essas pegadas estão tão claras e marcadas. Elas estão fáceis demais para se seguir. Nesse momento, eles percebem que caíram na armadilha do monstro. Eles estão no meio da floresta. O Wendigo está próximo. Eles começam a ver vultos e ouvir os rugidos dele. E então... Você tá bem? Pegou? Pescoço quebrado. Todo mundo correr! Vamos! E aí começa a correria. Ben cai. Sam volta para ajudá-lo e o grupo acaba se dividindo. No meio da confusão, Dean e Haley dão de cara com o Wendigo e são capturados. Ben e Sam correm para tentar ajudar, mas já era tarde, eles tinham sumido. Porém, Ben encontra um tipo de jujuba no chão e assim como na clássica história de João e Maria, eles percebem que o caminho foi marcado. Seguem as jujubas até que encontram o esconderijo do monstro. E apesar dos avisos de entrada proibida, eles decidem entrar com a cara, uma lanterna e a coragem para procurar seus irmãos. Convenientemente, nesse momento, o Wendigo sai da toca por algum motivo. Isso dá tempo para eles procurarem os irmãos. E mais convenientemente ainda, eles acabam pisando em umas madeiras podres e caindo em um buraco. E adivinha? É claro que esse buraco é a sala de jantar do Wendigo. Eles dão de cara com um monte de crânios, e em seguida, encontram Dean e Haley amarrados e desacordados. Após soltarem eles, Haley avista o irmão Tommy, que também estava amarrado ali com eles. Ela começa a chorar ao vê-lo naquela situação, achando que ele estava morto, mas é claro que não estava. Dean então encontra duas pistolas de sinalizador, que pretende usar para atingir o Wendigo e acabar de uma vez com o caso. Quando estavam saindo, o Wendigo retorna para o jantar. Dean, sendo o maluco corajoso que é, decide se usar como isca para salvar os outros. Escutem, fiquem com o Sam, ele vai tirar vocês daqui. O que vai fazer? Chegou a hora, seu desgraçado! Pode vir! Vem, por favor, vem! Pode vir! Quando estavam quase na saída, Sam percebe que o Wendigo está vindo atrás deles.
Então ele faz o que qualquer jogador faria. Fica camperando atrás da parede, esperando o bicho passar para farmar a kill na covardia. Mas o Wendigo é esperto, e aparentemente não curte muito o camper. Ele aparece por cima, nas costas do Sam, que até tenta o acertar com o sinalizador, mas erra. Sam corre, encontra os irmãos Collins e acabam ficando sem saída. E é nesse momento que finalmente conseguimos ver o Wendigo em toda sua glória. E percebemos o motivo dele quase não aparecer. Ele tem uma aparência horrível. Parece um CLT que pega 4 ônibus por dia para trabalhar. Dean então surge como o herói de filme B, acerta o Wendigo com sinalizador e faz o Wendigo se churrascar. E pronto. Caso resolvido. Um monstro a menos, 3 sobreviventes e 2 irmãos cheios de trauma, prontos para a próxima desgraça da semana. Eu nem sei como agradecer. Você tem que estragar o momento. Claro. E assim termina o Wendigo, o episódio que provou que acampar é perigoso. Fogo resolve quase tudo. E que o Dean Winchester odeia short. Agora vamos para as curiosidades e considerações finais. O Wendigo foi um episódio marcante, que mostrou que o suspense às vezes pode ser mais aterrorizante do que o terror em si. Mas esse foi um episódio feito quase sem recursos. A produção tinha um orçamento bem apertado para fazer. O próprio Eric Kripke revelou que não ficou nada satisfeito com a aparência final do Wendigo, e o chamou de primo alto e magricela do Gollum. Por causa da falta de recursos, muitas cenas foram feitas na base da criatividade. Em vez de mostrar o monstro em detalhes, a equipe decidiu focar 100% no suspense, usando sombras, sons, cortes rápidos e muita edição para aumentar a tensão. Inclusive, a cena final, onde o Wendigo é queimado pelo Dean, também foi feita com truques práticos. Eles usaram um manequim metálico com lã de aço, filmaram a queima e depois juntaram o efeito em pós-produção. E eu particularmente acho esse episódio muito bom, é um dos mais marcantes. Assisti pela primeira vez quando era criança e confesso que tive medo. É isso, vamos ficando por aqui. Ah, e se algum dia você ouvir barulhos estranhos no mato, lembre-se, pode ser o Wendigo. Ou pior, o Dean com um sinalizador. Diz aí, curiosos, curtiram a caçada? Então já deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo qual episódio de Supernatural ou outra obra você quer ver no próximo vídeo. Esse foi o primeiro vídeo do Nerdiverso Curioso, o canal sem lema, sem tema e sem criatividade para criar um bordão. Vejo vocês no próximo vídeo.